bem com vocês? Então, a nossa videoaula de hoje é sobre as classes gramaticais. Lembrando que as classes gramaticais organizam as palavras, ou seja, todas as palavras que existem, elas pertencem a uma classe gramatical. As palavras não ficam soltas aleatoriamente. Cada palavrinha pertence a uma classe gramatical. E é isso que nós vamos ver neste vídeo, certo? Vamos lá. O advérbio. Nós vamos falar sobre o advérbio, que é uma classe gramatical invariável, certo? Ele não varia, ele não modifica. Então, se eu vou falar do advérbio, eu preciso antes saber quantas classes gramaticais existem. Elas são 10. São 10 as classes gramaticais. Porém, 6 são variáveis e apenas 4 são invariáveis. O advérbio é uma das classes gramaticais invariável, certo? Então, o advérbio ele é a palavra que modifica, ele atribui uma circunstância. O papel do advérbio é atribuir uma circunstância, seja de tempo, de modo, de lugar, dentre outros. O advérbio, ele modifica quem? Ele modifica outras classes gramaticais? Sim. Ele modifica o verbo, ele modifica o adjetivo e ele modifica a si mesmo, ok? Então, dentro de uma oração, nós podemos perceber essa atribuição de uma palavra com a finalidade de acrescentar uma circunstância, certo? Então, o objetivo do advérbio é esse, atribuir uma circunstância. Olha o exemplo. Queria muito zoar você, mas a vida já fez isso por mim. Queria é verbo. Muito é a palavra que está modificando este verbo. Modificando como? Acrescentando uma intensidade. Ele não queria de qualquer jeito, ele queria muito. E muito pertence à classe gramatical dos advérbios. E o papel do advérbio é exatamente esse, atribuir uma circunstância, ok? Então, neste contexto, a palavra muito funciona como advérbio de intensidade, ok? Olha só, eu disse a vocês que os advérbios eles possuem as suas circunstâncias. Quais circunstâncias são essas? Pode ser de lugar, aqui, ali, dentre outros. De tempo, hoje, ontem. Ontem eu fiz a tarefa de casa. Ontem funciona como advérbio e é um advérbio de tempo. Afirmação. Sim, é certo, certamente, sem dúvida. Advérbio de intensidade. Muito, pouco, bastante, entre outros. Advérbio de modo. Respondeu calmamente. Esse termo calmamente funciona como advérbio, atribuindo o quê? Uma circunstância, modo. Então, nós podemos concluir que o papel do advérbio é atribuir uma circunstância ao verbo, ao adjetivo ou a si mesmo, certo? Olha só. A preposição. A preposição é uma classe gramatical invariável que serve para ligar uma palavrinha a outra, ok? Então, é a palavra que liga dois elementos. Ela é a responsável por unir uma palavra a outra, certo? A preposição, ela também é uma classe gramatical invariável. Ela não flexiona em gênero e nem em número, ok? Então, isto é para você. Este termo aí que foi destacado, para, é uma preposição, ok? E nós temos as preposições essenciais
E temos as preposições acidentais, ok? As essenciais são aquelas, né, que foram formadas daquela forma mesmo, sem alterações. Já as preposições acidentais são aquelas que talvez pertença a uma outra classe gramatical, porém funciona dentro daquele contexto como preposição, ok? Vamos falar ainda sobre a interjeição. Galera, o papel da interjeição dentro de uma oração ou dentro de um texto, seja ele literário ou dentro das histórias em quadrinho, é exprimir uma sensação, exprimir um sentimento. Tá? Então, o papel da interjeição é exprimir o quê? Uma sensação, certo? Muitas vezes essa sensação ela vem acompanhada de um ponto de exclamação, ok? Ela é responsável por dar uma ênfase ou por expressar aquele sentimento que está sendo vivenciado naquele momento. Olha só, vozes ou exclamações vivas, recurso da linguagem afetiva ou emocional. Ou ainda, é a expressão com que traduzimos os nossos estados emotivos. Então, se alguém pisou no seu pé e você sentiu aquela dor, aquele desconforto, você disse ai. Esse ai é uma interjeição, ok? Esse tipo de classe gramatical é comum naquelas histórias em quadrinhos, em que muitas vezes os balõezinhos são compostos ali apenas por um sentimento, por uma sensação, tá? Então é utilizado o quê? A interjeição, ok? Olha aí, como exemplo, nós temos uma historinha da Turma da Mônica, que foi utilizado o quê? Várias interjeições. Ah, então esse tipo de recurso é muito utilizado nas histórias em quadrinho, ok, galera? Então eu abordei os advérbios, as preposições e as interjeições, lembrando que elas são pertencentes à classe gramatical, logo não variam, elas são as invariáveis, elas não variam, elas não indicam gênero e número, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.